Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Se eu pudesse provar que o meu coração tão sozinho implora sempre o seu perdão, preciso de você perto de mim. Queria tanto te
a razão do existir. Muitas vezes tenho me sentido sem força pra continuar seguindo sem desanimar. Eu nunca quis enfrentar a estrada em solidão, e em você confiei quando ouvi. Te erguerei e o temor passará da minha mão. Vamos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Eu sei que às vezes tu também te sentes sozinho, pois é difícil caminhar sem ter alguém pra dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto pra recomeçar. Se for preciso enfrentar perigos e terror, vamos em Deus confiar e orar. Irmão, te erguerei e o temor passará da minha mão. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 18 horas, desde já agradecendo a Deus por mais um dia que Deus pôde, que Deus permitiu que eu e você pudéssemos estar sobre a face da terra. E com certeza a você que está no norte, a você que está no sul, a você que está em qualquer lugar do Brasil, aonde você estiver, neste momento eu quero convidar você para nós estarmos em única corrente de oração, para agradecer por todos os feitos que Deus tem feito na minha vida e também na sua vida. Agora na Serra são 18 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus.
nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, nos diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe,
interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode estar assentada. Glórias a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, você sabe qual foi a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia? Quem sabe aí, diga amém. Foi aqui. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta confissão, sobre esta afirmação que eu sou o Cristo, que eu sou enviado de Deus, é sobre esta afirmação que a minha igreja será constituída na terra. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre este fundamento, edificarei a minha igreja. Ele não estava falando para Pedro: olha, tu és Pedro, e sob esta pedra, falando de Pedro, não estava falando de Pedro, fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre este fundamento, que acabou de ser pronunciado da sua Bíblia, o fundamento de que eu sou Cristo, de que eu sou o Senhor, de que eu vim salvar, buscar e achar aquele que estava perdido, sobre esta afirmação, eu edificarei a minha igreja. E quando ele fala para Pedro assim, olha, ele deu nas suas mãos as chaves do céu, ele não deu somente a Pedro, mas ele deu a todo aquele que nele crê e cumpre o ID de Jesus. Porque quando você cumpre o ID, abre a tua boca para falar do Evangelho de Cristo, para falar das boas novas, a proclamar liberdade de prisão aos presos, o Senhor está te dando o poder, a unção do Espírito Santo, para que através da sua boca aquela vida seja liberta, sim ou não? Então nós temos a chave do céu, mas qual é a chave do céu? O que abre as portas do céu? Conhecereis a verdade vos libertará. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela vida eterna. Então a chave é a pregação do Evangelho, é pregar o Evangelho para que o coração daquela pessoa se abra, para que ela venha a ser conduzida pelo Espírito à vida eterna. Por isso é necessário conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Então você tem que se encher da palavra, para que no momento que o Senhor venha contar com você, o nome dele venha a ser glorificado. Amém? De repente o Senhor está olhando para o mundo, nós vamos aqui estudar um pouco sobre a igreja, ele está olhando para o mundo, e ele está igualzinho, ele fez lá com Isaías, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, por quê? Porque aquele ali é da igreja tal, mas vamos lá, bom, a igreja dele só está cheio de hino, de coreografia, vamos aquele ali, não, aquele ali só está cheio de notas musicais, aquele ali não tem nada, porque na igreja diz que não tem que ler Bíblia, que não precisa ler Bíblia, ele procura quem eu vou usar, a quem enviarei, ele ora você meditando, buscando a palavra de Deus, ele fala ali, tem um que eu vou usar, é aquele ali que eu vou usar. E acredite, ele quer usar porque a seara está grande. Os campos estão tudo branquinho, tudo pronto para a colheita. E quem é que Deus vai usar para essa colheita? A tua vida. São poucos, obreiros são, mas com esses poucos Deus conta. Porque quando Gideão guerreou, não é isso? Era milhares, com a areia do mar que não podia contar. Mas com 300 homens ele venceu a batalha. Por quê? Porque o Senhor estava à frente, o Senhor estava com ele. Mas aqui nascia a igreja de Cristo. E qual era o propósito da igreja de Cristo? O que era a igreja aqui? Se ele falou, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre este fundamento. Então, a igreja se baseia no fundamento, na palavra, nos ensinamentos, no sacrifício de Cristo. Ela não se baseia em nada fora disso, porque a própria palavra fala que a sabedoria de Deus, para o homem ela é loucura, mas a sabedoria do homem para Deus é loucura. Ontem, na aula lá, o senhor tem dado uma grande bênção em Magé. Chegou um rapaz lá que ele ficou impactado com aquilo que ele ouviu. E ele falou, olha, não se ensina mais isso nas igrejas. Eu falei, mas louvado seja o nome do Senhor, que nesse pedacinho de chão, onde o povo se reúne em espírito e em verdade, Deus ele tem falado nesse lugar. E queridos, é isso que é a igreja.
É o fundamento de Cristo nas nossas vidas. As regras do Senhor patente nas nossas vidas. Não é templo, não é denominação. Igreja era quando um grupo de pessoas se reunia num único propósito de adorar a Deus, num único propósito de buscar a face de Deus. Isto era a igreja. Tanto que o Senhor ele foi assunto aos céus. E quando ele foi assunto aos céus, o que os discípulos fizeram? Bem retratado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eles permaneceram unânimes em oração. Ou seja, eles se reuniram, e a palavra fala que aonde a igreja se reúne, aonde há dois ou mais, quem é que está presente? O Senhor Jesus, agora com a presença total do seu Espírito derramado sobre a igreja. Então ali naquele momento que eles se reuniram ali no Pentecostes, ali a igreja estava reunida em um só propósito. O propósito ali não era buscar o Espírito Santo, o propósito ali não era receber a autoridade de outras línguas para pregar o Evangelho. O propósito daquele homem era buscar a face do Senhor, engrandecer a Deus. Ninguém foi ali em busca de um cargo, ninguém foi ali em busca de uma promoção, ninguém foi ali em busca de ser reconhecido por ninguém. Eles foram buscar a face do Senhor. E buscando a face do Senhor com sinceridade, com inteireza de coração, unidos em um só propósito, porque a palavra fala que eles permaneceram unânimes em um propósito. E qual propósito é esse? Unânimes em adorar a Deus, em buscar a face do Senhor. E o Senhor se agradou de tal modo, o Senhor se agradou de sobremaneira, que Ele derramou na totalidade o Espírito Santo sobre aqueles homens. E uma vez que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, sem ter nenhum tipo de entretenimento, seu Luiz, naquele momento eles só foram cheios do Espírito Santo. E aqueles homens do lado de fora preocupados com o que vinha a ser aquilo, preocupados com que movimentação era aquela, que língua era aquela. Aqueles homens pasmados, eles olham e falam: pois que não são todos galileus desses homens que estão aí dentro? Como os ouvimos falar em nossa própria língua que somos nascidos, pois somos medos, pertos, elamitas, da Mesopotâmia, Ponto, Figília, tudo, Egito, não é isso? Tanto cretentes quanto prosélitos, como os ouvimos falar na nossa própria língua que somos nascidos. E Pedro sai e fala: homens, isto é o que profetizou o profeta. Ele começa a falar da palavra de Deus. Pedro não colocou ninguém para dançar, Pedro não colocou ninguém para se apresentar. Não tinha nenhum pedal de distorção, não tinha nenhum instrumento. Ele somente abriu a boca para falar da palavra de Deus, porque aonde a igreja está reunida, aonde o poder de Deus é derramado, há resgate de vidas. E Pedro ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cheio do Espírito Santo, buscando em um só propósito. Acredite no que eu vou falar para você. Não me convença desse negócio que a pessoa é cheia do Espírito Santo, que ela canta, que ela pula, que ela roda, que ela faz, que ela acontece, e essa pessoa não tem sede de ganhar alma, essa pessoa não tem sede de glorificar o nome do Senhor, resgatando vidas, porque quem tem o Espírito Santo, ele transborda. A palavra fala: se creres nele, como revela as Escrituras, rios de água viva, a palavra salta de dentro de você. Então o Espírito Santo, ele não vai ser derramado para você, para algo inútil, ele não vai ser derramado para você, para te expor ao ridículo. Ele vai ser derramado em cima de você, para que você dê fruto, para que você glorifique o nome do Senhor, para que você venha jorrar água viva, que é a palavra de Deus, e vidas vão ser resgatadas. Mas quando o Espírito Santo é derramado, transbordante, aquela bênção transbordante, recalcada sobre a vida daqueles homens, Pedro sai e começa a falar da palavra de Deus. E a palavra fala que ali se converteram e batizaram 3.000 almas pela palavra de Deus. Porque a igreja se reuniu para buscar a Deus em espírito e em verdade. A igreja não se reuniu para ver o cantor famoso, a igreja não se reuniu para ver o pregador famoso, a igreja não se reuniu para nenhum palco, para nenhum show, mas a igreja se reuniu no único propósito de adorar a Deus, onde não tinha um instrumento, onde não tinha uma igreja bem arrumada, constituída templo, mas tinha um grupo de pessoas com sinceridade e inteireza de coração. E se você vier buscar Deus com sinceridade e inteireza de coração, o Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida. E quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a sua vida, a tristeza se transforma em baile, a dor em alegria. Ele vivifica o teu corpo mortal, ele te traz a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Mas por que as pessoas se reúnem em templos feitos por mãos humanas, com seus letreiros muito bonitos, com as suas igrejas conhecidas na mídia, e saem de lá vazia? Porque o propósito não é buscar a Deus.
O propósito daquela igreja, por culpa da sua liderança e também do povo que não lê a palavra de Deus, o propósito deles é: eu vou hoje porque hoje é o culto das portas abertas, eu vou hoje porque hoje é o culto da libertação, hoje é o culto da cura, eu vou hoje porque hoje é a campanha da família, eu vou hoje porque hoje é a campanha do desempregado, é a campanha dos empresários, eu vou hoje porque a cantora fulana de tal vai estar lá, eu vou hoje porque o cantor fulano de tal vai estar lá, eu vou hoje porque o pastor africano vai estar lá, porque o pastor americano está lá. Mas querido, faz um culto de oração, fala, vamos fazer um culto de oração para buscar a face do Senhor. Quantas pessoas vão na igreja? Então a igreja hoje perece porque perdeu o foco. Homens que o Senhor foi assunto aos céus, e que o Senhor falou com eles assim: olha, não vos deixarei órfão, mas enviarei o meu Espírito, enviarei o Consolador. Olha, o Senhor falou que obras maiores eles fariam. O Senhor falou sim ou não? E o Senhor falou ali em Atos, em Marcos 16, vai falar assim: olha, eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas. E aqueles discípulos creram, minha irmã. E quando o Senhor foi assunto aos céus, eles se reuniram numa casa, num lugar simples, e começaram a buscar a face do Senhor. E Pedro começou a buscar a face do Senhor, por que não? Deus falou que Ele vai edificar a casa dele, que vai me usar, então eu quero ser logo levantado a um pastor, eu quero ser logo levantado a um presbítero, eu quero tirar minha carteirinha, não é isso? Aquele povo foi atrás de Pedro, por que não? Eu vou atrás de Pedro, porque vai constituir uma igreja. Pedro vai precisar de instrumentista, vai precisar de quem toca um violão, uma bateria, então eu estou com ele ali. Vai precisar de um back vocal, eu estou com ele ali. Ele vai precisar de alguém que divulgue a igreja, eu estou com ele. Vai precisar de um secretário, eu estou com ele. Não, não foi isso. Pedro se reuniu, e todos reuniram unânimes, diz a palavra, em um só propósito: buscar, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é que tem que ser resgatado para que o nome do Senhor seja glorificado dentro das igrejas. Para que o nome do Senhor seja glorificado dentro das igrejas. E não acabou e não, pregou, abriu a palavra, abriu a boca, pregou, não é isso? 3.000 pessoas, é pouco ou muito para você? Não é isso? 3.000 pessoas se converteram e se batizaram. Para que a palavra esteja escrita que eles se converteram verdadeiramente. Eu não estou falando de um evento mundano, que eles botam o nome gospel, que paga uma fortuna para um cantor que se diz evangélico cantar, e ali dá 10.000 pessoas. O pastor Cigabo fala: fizemos um evento e teve lá 10.000 pessoas. Não me importa fazer um evento para 10.000 pessoas, e ter 10.000 pessoas num evento, e prestigiar um cantor. Mas eu prefiro fazer um culto e reunir uma vida, e aquele nome ser escrito no livro da vida. Porque quem fala isso é Cristo, que fala: mais vale uma vida do que o mundo todo. Mas aqueles homens não. A partir do momento que o Espírito Santo é derramado sobre eles, em Atos 2, que eles são cheios do Espírito Santo, Pedro ele sai, prega a palavra, e 3.000 pessoas se convertem e se batizam. Mas Pedro ainda está transbordante, Pedro ainda está cheio do Espírito Santo. Pedro sai dali, se desloca e vai para o templo, não é isso? Para adorar a Deus. E porque a sede de adorar, quem tem um Espírito tem sede de adorar. Não, eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está na minha vida, mas não pega a Bíblia para ler. Quem tem o Espírito Santo tem sede da palavra, amém, irmãos? Eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está na minha vida, mas você não tem uma vida de oração. Quem tem o Espírito Santo tem vida de oração, aleluia. O Espírito Santo está na minha vida, mas qualquer coisa é empecilho para você não estar na casa do Senhor. A mesma casa que o salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A mesma casa que o salmista também no Salmo 27, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Mas ele pediu, mas tem que buscar, porque o inimigo se levanta. O diabo coloca barreiras e dificuldades. Ele coloca barreiras e dificuldades. A princípio íamos começar o culto aqui com 5 pessoas, não foi isso? E nós levantamos um clamor: Senhor, quantos irmãos saíram de casa para chegar na tua casa para ouvir a tua palavra, mas esse trânsito não chega, Senhor, esse trânsito não deixa, Senhor, opera uma bênção, conceda a tua bênção para que teus filhos possam assistir o culto e ser cheio da tua palavra, do teu Espírito, e os irmãos estão chegando. É uma batalha, não pense que não é uma batalha, porque o diabo não quer permitir que você venha adorar a Deus. Então uma coisa é pedir, todo mundo pede, outra coisa é buscar. Eu quero unção, eu quero poder, eu quero autoridade, mas quem está ganhando é intimidade com Deus no quarto ou programa de televisão? Quem está ganhando intimidade com Deus no quarto ou é o Facebook? Quem é que está ganhando a luta, a batalha? Porque aquele que ganhar a batalha é que vai te encher. É o que vai te encher da presença do Senhor Jesus Cristo. E nós necessitamos da presença do Senhor nas nossas vidas, por quê? Porque a palavra fala
em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, assim: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo Ele te exalte. Por que se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus? Porque só as mãos de Deus te livram de Satanás. Só as mãos de Deus te livram dos laços. Porque a cilada do diabo, ele não é qualquer cilada. Lá em Efésios 6, Efésios 6, versículo 10 em diante, ele vai dizer assim: olha, estáis pois firmes no Senhor, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladinhas de Satanás. É isso que ele fala? Estais firmes contra as astutas. Quando ele fala de astuta, ele fala as bem elaboradas, as bem criadas, armadilhas feitas em cima da sua fraqueza, em cima da sua dificuldade, em cima do seu temperamento, em cima daquilo que o diabo pode te derrubar. Essas são as armadilhas astutas, cilada, e muitas das vezes a armadilha que você nem percebe. Ele cria algo às vezes pequenininho, e você acha que porque está aquela coisa pequenininha não vai ter problema nenhum. Mas biblicamente falando, os pecados têm o mesmo peso, consequência que é diferente, mas os pecados vão levar para o inferno. Então o diabo, ele vai te pegando em pequenas coisas, porque a armadilha dele, ela é astuta. Estais pois firmes no Senhor. E voltando lá para Pedro capítulo 5, verso 6, estais pois humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. Estando debaixo da potente mão de Deus, quem te faz alguma coisa, Eunice? Quem te faz alguma coisa, Itamar? Amém, Angélica? Alguém faz? Faz, minhas irmãs. Faz, Alessandra. Humilhai-vos. Senhor, não sei orar. Senhor, não sei buscar. Senhor, eu sou ingrato. Eu sou infiel. Eu sou a mais indigna das criaturas, meu Pai, mas eu preciso de Ti. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero valorizar o Teu sangue na cruz do Calvário. Senhor, me ajuda, pede socorro, porque Jeremias 33:13 ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, chora, busca, implora. Pastor, mas eu oro e não sinto nada. É claro que você não vai sentir nada. Nós não temos uma vida de oração, nós não temos uma vida espiritual. A bem verdade é essa. Nós inclinamos para as nossas preocupações, para as nossas contas, para o nosso dia a dia. E quando nós vamos orar 5 minutos, Ele não vai se manifestar. Quando nós vamos ler a Bíblia 5 minutos, Ele não vai se manifestar. Mas a partir do momento, aleluia, que eu buscar a face do Senhor e perseverar, porque a palavra fala de perseveraram, unânimes em oração, perseveraram. Tu vai orar hoje 40 minutos, 1 hora, tu vai ler a palavra, vai se inteirar, tu não vai sentir nada. E tu vai ler de novo, tu não vai sentir nada, porque Deus te prova. A palavra dele é tido como pérola, e a palavra fala que não pode lançar as pérolas aos porcos. Ele fala: pedir e dar-se-vos-á. Você tem que pedir, tem que entrar num diálogo. Ele fala: buscar e achará. Tem que buscar, tem que orar. Ele fala tudo isso, querido. Bater e abre-se-vos-á. Tem que bater, é atitude. Bate a porta do Senhor, chame a atenção dele. Desliga a televisão, desliga o celular, desliga tudo. O esposo foi trabalhar, a esposa foi trabalhar, você está sozinho, os filhos estão na escola, é o teu momento de buscar Deus. Desliga tudo, manda uma mensagem para a esposa: meu amor, olha, não liga aqui para casa que eu não vou atender, porque eu vou buscar a face do Senhor. E acabou, ela vai entender, ela vai ligar o espírito com o seu, e vice-versa. E viva o teu momento, abala o céu, chame a atenção de Deus, como Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Jesus está passando aqui, e Zaqueu, ele olha para a amendoeira, tinha gente. Ele olha para o coqueiro, tinha gente. Olha para a goiabeira, tinha gente. Até no pé de mamão tinha gente. Pastor, não está escrito isso. Não está, querido. Mas por que que o sicômoro, que é cheio de espinho, estava vazio? Porque ninguém queria subir nele, todas as outras árvores estavam cheias. Se uma árvore qualquer daquela lá tivesse vazia, Zaqueu subiria nos espinhos? De maneira nenhuma. Mas só tem os espinhos. Representa a dificuldade que o diabo coloca para que você não busque a Deus. Representa o sono. Representa o cansaço. Representa aquele programa de televisão. Representa o computador. Representa o shopping, o cinema, as coisas que acontecem na hora de você buscar a Deus. Mas você vai vencer os espinhos. Você vai vencer a barreira. Você vai passar por cima daquilo. Arranhou Zaqueu, sim ou não? Rasgou a roupa dele? Espinho. Sicômoro, olha o tamanho do espinho de um sicômoro. Ele subiu. E quando ele subiu, Jesus olhou, amendoeira, pé de abacate, todo mundo em cima, árvore qualquer lá, pessoal em cima. Quando olhou aquele camarada em cima de um sicômoro, fala: esse camarada não mediu esforços para buscar a minha face. E aquele que não mede esforço para buscar a minha face,
é esse que eu visito. Desce depressa, que convém hoje pousar na sua casa. Quem quer que Jesus entre na sua casa hoje, diga amém. Busque Ele com inteireza de coração. Vença as barreiras, vença a dificuldade, porque eu estou trazendo aqui Mateus 16, versículo 13, a instituição da igreja. E veja esses homens se reunindo num só propósito, glorificar o nome do Senhor. E Pedro sai daqui, dessa autoridade aqui, que ele recebeu. Vai buscar a face do Senhor após o Senhor ter sido assunto aos céus. Se reúne num propósito na igreja. Qual era o nome da igreja mesmo? Tinha o nome lá da igreja que eles se reuniram em Pentecostes. Qual era o nome da igreja batista? Qual era o nome? Foi Assembleia Presbiteriana, Igreja Cristã Voz da Verdade? Não foi não, já sei, Deus é amor. Não foi, mundial, universal. Foi a Igreja Católica? Não foi não. Qual era o nome que tinha aquela igreja? E por que as igrejas hoje têm denominação? Por que elas têm nome? Por que uma igreja tem que ser melhor do que a outra? Será que a concorrência dessas igrejas realmente é por salvação eterna? Para tirar o povo do mundo? Ou essa concorrência dessas igrejas é para ficar conhecida, para crescer, para se enriquecer? Aquela igreja só levava um nome, era o nome de Jesus Cristo. E quando as pessoas me perguntam por que não tem placa ali, é porque eu tenho nojo de denominação. Esta aqui é a igreja de Cristo. Quer ficar, amém? Não quer ficar, você tem o livre-arbítrio. O que se ensina nessa igreja? A palavra de Cristo. Qual é o estatuto dessa igreja? A palavra de Cristo. Quem é o pastor dessa igreja? Jesus Cristo. Quem é convidado dessa igreja aqui para vir pregar? Jesus. Quem é convidado para vir aqui adorar? Nós, para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas você não chama aquele cantor não? Quanto aquele cantor cobra? Ah, mas é o ministério dele. Mas o Senhor fala para ir pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar o demônio, não tomar pelo caminho nem sandália, nem alforje, nem ouro, nem prata, nem dinheiro. E tem mais, ele vai querer vender CD no púlpito, ele vai querer vender DVD no púlpito, ele vai querer botar uma barraquinha ali atrás com os CDs dele. E a palavra fala em João 2,16, para não fazer da casa do Senhor casa de comércio. Então aqui, quem adora o Senhor não é nome famoso. Quem adora o Senhor são corações quebrantados e contritos, que isso Deus não despreza. E quando você vem buscar Deus com inteireza de coração, aleluia, você começa a se enquadrar no propósito de igreja. E uma vez que você é cheio do Espírito Santo, tu vai abrir a boca e vidas vão se converter. Por quê? Porque o Espírito Santo vai falar por você. Porque uma vez cheio do Espírito Santo, cumpre-se a palavra que diz: abre a tua boca que eu encherei. E você vai abrir a boca. Se creres em mim, como revela as Escrituras, disse Jesus, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Esse rio de águas vivas é a palavra de Deus. E por que as vidas vão vir atrás da palavra? Porque Amós 8,11 traz uma profecia. E que profecia traz Amós, capítulo 8, versículo 11? Que haveria fome e sede, não de comida nem mas de ouvir a palavra de... O povo está sedento, porque chega aqui é canto, chega ali é coreografia, chega ali é peça de teatro, chega ali é o cantor convidado, chega ali é o show gospel, chega aqui é a gincana. E o povo quer palavra, o povo quer alimento, o povo quer saber como lutar, o povo quer saber como orar, o povo quer saber por que tantas lutas, por que tantas aflições, o povo quer saber os sinais, o que está acontecendo, Jesus vai vir, não vai vir, o que está acontecendo? Mas o povo não tem encontrado alimento, e as almas estão enfraquecidas, almas estão enfermas e doentes dentro das igrejas, doença espiritual, tal qual crentes com depressão, crentes com síndrome do pânico, crentes buscando psicólogos, psiquiatras, mas crente que busca tudo isso, mas que diz que o Espírito Santo de Deus está nele. Como que o Espírito Santo está? Se é característica do Espírito Santo, segundo Gálatas 5, versículo 22, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, paz. O mundo está caindo lá fora, eu estou dormindo e descansando. A mãe manda embora, vai embora porque teu irmão quer te matar, sai. Ele sai do conforto, Jacó, sai do convívio da família, sai do convívio do pai, foge do seu irmão. Era um probleminha ou um problemão? Mas ele tinha paz. Ele pega uma pedra e deita sobre a pedra, e a palavra fala que ele dormiu. Você dorme quando tem problema? Você dorme quando o diabo se levanta? Ou você rola de um lado para o outro? Ai meu Deus, como é que vai ser? Porque se você dorme, tu tem paz e confia no Senhor.
Mas se você rola para cá, estado de nervo, começa a te consumir aquela coisa toda, você está se enganando, você não tem fé. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, entrega o teu caminho ao... E a segunda parte, confia nele, o mais ele, todo mundo entrega. Mas quando o diabo se levanta, que tem que confiar, que tem que repousar, descansar, não, Senhor, Tu és maior do que tudo isso, o Teu nome vai ser glorificado, é natural que o diabo se levante, porque o Senhor falou que ele se levantaria, mas é natural pela Tua palavra também, que ele caia ferido diante de mim, eu vou dormir, entrego em Tuas mãos, porque eu tenho paz, o Teu Espírito está sobre mim. E acabou a história. Não, já fico nervoso, vou tomar 3 remédios para dormir, vou tomar antidepressivo, vou tomar tarja preta, amanhã eu vou no médico, está tudo, minha pressão está subindo. Não, não é. Mas vai ser hoje em nome de Jesus, amém? Vai ser hoje, servo do Senhor e serva do Senhor. Porque esses homens não temiam nada, jogaram Pedro na prisão. E daí, jogaram Pedro na prisão, Cláudio. Mas a igreja tinha se reunido unânimes em um só propósito. E a igreja foi cheia do Espírito Santo. Pedro está na prisão, vamos orar. A igreja cheia do Espírito orou. E quando alguém cheio do Espírito ora, quem responde? Anjo, vai lá e solta Pedro. Amém, igreja? Tem irmão nosso preso em cadeia de enfermidade, sim ou não? Em cadeia de depressão, sim ou não? Então vamos se tornar a igreja conforme a Bíblia, unânimes em um só propósito. Vamos vir aqui para adorar, para engrandecer. Vamos vir aqui para estremecer o céu com a nossa adoração sincera, para que o Senhor se manifeste no meio de nós. Nosso irmão está doente, está enfermo, está com problema. Vamos vencer o sono, vamos acordar de madrugada, vamos se unir numa só carne aqui, um ligar para o outro, vamos combinar, vamos. Acorda, me acorda, eu te acordo. O Itamar ligou para mim 3 horas da manhã, me acordou. Vou ligar para o Cristiano vai ligar para o seu Luiz, vai ligar. Vamos orar todo mundo agora, vamos estremecer o céu e vamos ver o nosso irmão curado e o nome do Senhor vai ser glorificado. O diabo está avançando, a gente está parado. A gente não está nem recuando, nem avançando, está parado. Mas quais as armas? A arma é a oração, é a perseverança, é a palavra, é colocá-la em prática, unânimes em oração. Amém, queridos? A igreja cheia do Espírito, ela combate de maneira espiritual. O que falou de mim, vou lá tirar isso a limpo. Igreja cheia do Espírito Santo, é Tiago 1,19. Pronto para? Tardio para si? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu vou para a intimidade do meu quarto. Senhor, eu amo essa vida, mas Tu és o justo juiz. Joga esse demônio de contenda, de confusão, de mentira por terra. Eu sou o Teu servo, Senhor, e vindo sobre mim, está envergonhando o Teu nome. Então entra com a Tua providência, mas use de benevolência e misericórdia, porque a minha vitória, Senhor, não vai vir se essa pessoa se calar somente, mas a minha vitória vai vir se eu vê-la convertida, lavada e remida no Seu sangue. E acabou, deixa Deus ser juiz. Deixa Deus ser juiz. Então temos que agir. Quem tem o Espírito Santo age em conformidade com a palavra de Deus. Prenderam Pedro. Opa, estamos doentes então. Prendeu Pedro, está todo mundo preso. Que isso? Tá, todo mundo somos um corpo só, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Nosso irmão está preso. Está todo mundo preso, ninguém vai para casa, vamos orar. E clamaram e buscaram. Anjo, solta ele. Pedro bateu na porta da igreja. É Pedro? Não pode ser, é Pedro. Meu Deus, funciona. Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu a nossa súplica. Agora tu imagina o irmão gemendo de dor, o irmão levado às pressas para o hospital, e todo mundo se comunica de madrugada e vai embora, todo mundo dobra o joelho e clama e ora, unânimes em um só propósito. Outro dia de manhã o nosso telefone toca, o irmão está em casa, o médico examinou, não é nada, não sei o que é que aconteceu. A princípio parecia um quadro disso, daquilo, mas no ultimamente não tem nada, vai para casa, e todo mundo glorificando, exaltando o nome do Senhor. É assim que tem que ser. É assim que a igreja era. Não tem negócio de templo, de nome, não. Igreja para Cristo é aquele que busca. A igreja que ele vai buscar não é que é denominacional, nacional, internacional, não. A igreja que ele vai buscar é a igreja de Filadélfia. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E porque guardaste a minha palavra, eu te guardarei diante da aflição que há de vir no mundo. Sobre ti coloco uma porta que ninguém pode fechar, é a salvação eterna. Mas havia uma promessa sobre Pedro. Pedro sai de Pentecostes ali e prega a palavra, 3.000 almas se convertem.
Mas Pedro estava transbordante do Espírito ainda com os discípulos, cada um para um lado, e Pedro vai no templo. Por que Pedro vai no templo? Para adorar a Deus, mas como se ele estava adorando lá? Porque Pedro já tinha descoberto aí que se adora a Deus em qualquer lugar, amém, queridos? Quando eu falo que se adora a Deus em qualquer lugar, eu não estou falando que se adora a Deus em qualquer religião, porque só se adora a Deus de acordo com a palavra de Deus, mas em qualquer lugar que você estiver de coração sincero, no ônibus, no carro, no trabalho, em casa, até tomando banho, porque Deus já falou comigo tomando banho, Deus ele se revela a você, você pode adorá-lo. Mas por que Pedro foi no templo? Sabe? Porque foi ali no templo, foi ali perante o sinédrio, que Pedro, com espírito de covardia, negou a Cristo. Ele fala: todos me viram negar a Cristo, todos me viram envergonhar o nome do Senhor, pois agora eu vou lá, para o nome do meu Deus ser glorificado. Eu vou lá para que todos vejam na minha vida uma conversão sincera, e vejam o poder do meu Deus. E Pedro, quando chega lá, cheio do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem autoridade. Quem tem o Espírito Santo tem ousadia. Quem tem o Espírito Santo tem fé. Porque quando a palavra fala em Coríntios 12 acerca dos dons espirituais, ele fala acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorante, porque era levado por ídolos, mas agora convertido pelo Senhor Jesus Cristo, ele vai falar assim: olha, a um, pelo mesmo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a ciência, a outro pelo mesmo Espírito a palavra, a outra pelo mesmo Espírito a fé, e no final ele fala: o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Tem um Espírito, passou. O coração vai mover de íntima compaixão. Quem tem o Espírito Santo de Deus, o seu coração se move de íntima compaixão pelo seu próximo. Você não consegue dormir sabendo que teu irmão está enfermo sem que você ore por ele. Você não vai ficar sem fazer nada. Você vai buscar porque você ama o teu irmão, falar: podia ser eu, mas o Senhor me livrou, e assim como o Senhor me livra, ele vai livrar meu irmão. Quando Pedro passou, de íntima compaixão moveu-se o coração dele. Ele olhou para aquele homem e falou: não tenho prata, eu não tenho ouro. Traduziu o que Pedro falou profeticamente para o dia de hoje. Eu não sou uma igreja de nome, eu não sou uma igreja rica, eu não estou na mídia, eu não tenho milhões na conta, eu sou uma igreja reprovada pelos homens, mas eu sou uma igreja enquadrada em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e que não tem do que se envergonhar e manuseie bem a palavra da verdade. Eu sou igreja, não sou igreja física, eu não sou igreja templo, eu não sou igreja instituição, mas eu me tornei igreja por obediência à palavra de Deus. Eu não tenho nada do que eles têm, mas uma coisa eu tenho que eles não têm: poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro estava cheio do Espírito Santo, e aquele homem andou. Satanás se levantou para parar Pedro, mas o diabo não para quem é cheio do Espírito Santo, amém? O diabo não para quem tem a autoridade do Senhor. O diabo não para aquele que recebeu de Deus a licença, o carimbo, o selo para pregar o Evangelho, para desfazer as obras de Satanás. O diabo se levanta, mas cai ferido. Ele não para quem é ungido do Senhor, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade de prisão aos presos. Deus ungiu a mim e a você também, amém, igreja? O diabo não para, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O diabo, ele não para. E vieram ali o homem curado e pegaram Pedro, jogaram na prisão. E no outro dia, em nome de quem? Que autoridade? Atos 4. E a palavra vai dizer assim, vale a pena abrir? Abre em Atos 4. Olha que coisa linda. Isso aqui tem uma revelação tremenda. Pena que o horário já está encerrando. Glória a Deus. Atos 4. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem abriu, diga amém. Atos 4, versículo 6. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote. Esses homens foram os que crucificaram Jesus, sim ou não? Que ordenou tudo aquilo, sim ou não? O diabo não joga para perder não, Itamar. Vamos botar Pedro diante da gente. O diabo fala assim, vou botar Pedro diante dos homens que trucidaram Jesus. Ele vai negar de novo. Só que agora Pedro estava cheio do... Versículo 7. Pondo-os no meio perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizeram isto? Porque aqui tinha acabado de curar aquele homem da porta chamada Formosa. Versículo 8. A igreja bem alto, lê comigo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Amém? Para só um pouquinho, presta bem atenção. Olha aqui. Pedro,
Ele foi cheio do Espírito Santo ali no Pentecoste. Já saiu dali ganhando 3.000 almas. Continua sua jornada, cura um paralítico. E a palavra fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro conservou o Espírito Santo na vida dele. Nós, em muitas das vezes, fomos cheios do Espírito Santo, acredite. Mas conservamos ele em nossa vida. O que nós temos feito que tem nos afastado da presença do Espírito Santo de Deus? Que é isso, pastor? Discordo do Espírito Santo, não se afasta não. Não. 1 Samuel capítulo 15, eu vejo Saul desobedecendo a Deus. E no versículo 22 do capítulo 15 de 1 Samuel, Samuel fala para Saul: tu não fez o que Deus mandou. Olha o mugido de vaca, grunhido de ovelhas. O que a Agag está fazendo aqui? Não, porque eu poupei os animais para sacrificar diante do Senhor. Portanto, assim te diz o Senhor: porque tu me rejeitaste, eu, Senhor, também te rejeitarei. Vistos que esqueceste do seu Deus, não é isso? Não governará mais. Porquanto me rejeitaste, eu também te rejeitarei. Obedecer melhor do que sacrificar. E a rebelião com o pecado de feitiçaria, e o povo fiel com o pecado de idolatria. Capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 14 diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, apoderando-se dele um espírito maligno. Então o Espírito sai das nossas vidas, sim ou não? Mas a palavra fala, um bom tempo depois, que Pedro estava cheio a palavra diz aí, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: anciões do povo e principais de Israel, visto que estamos sendo interrogados, vamos lá, versículo 9, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letra, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Você abriu a tua boca alguma vez que as pessoas olharam e falaram assim: esse camarada tem Jesus, essa irmã está com Jesus? Porque os inimigos dele reconheceram que eles estavam com Jesus, que eles estiveram com Jesus, amém? Mas não para aí não. Vai dizer aqui, ó: e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si, dizendo: que havíamos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse e ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ameaçaram aqueles homens, mas não puderam fazer nada, porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus não pode ser parado. Ah, pode sim, pastor, não pode não. Pode sim, porque o próprio Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, morreu lá na frente. Mas antes de Pedro morrer, ele reúne o povo dele e fala: eis que o Senhor tem me revelado que eu hei de deixar meu tabernáculo. O Senhor já tinha chamado Pedro, já visitou: tu vai vir morar comigo, chegou a sua hora. Amém? Pegamos Pedro, pegou nada, o Senhor tinha chamado ele. Amém? Pegaram Estevão, antes de bater uma pedra em Estevão, Estevão fala: veja os céus abertos e o Senhor em pé à destra do Pai. Quando você está em pé, porque vai receber alguém, né? E antes de tomar uma pedrada, Estevão fala: Senhor, em tuas mãos entrego o meu. Quando ele fala isso, é que está com a pedra. Amém, queridos? Ele já estava longe. Amém? Quem tem o Espírito Santo de Deus não pode ser parado. Nesse episódio aqui que esse homem é curado, 5.000 almas se converteram. Pode ler o texto. O Espírito Santo foi derramado sobre ele. Pedro não bateu o pezinho, não rodou, mas ele, cheio do Espírito Santo, ganhou almas. Quer me convencer que uma pessoa tem o Espírito Santo de Deus? A árvore não se conhece quando ela dança. A árvore não se conhece quando os galhos balançam. A Bíblia fala que a árvore se conhece pelos frutos. Almas tem que dar frutos, tem que ter almas. E a vara em Cristo, ela poda para que dê mais fruto, aquela que dá fruto. Mas aqui não dá, corta e lança fora. O Espírito Santo de Deus não é palhaço.
Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem na sua vida para te dar equilíbrio, para te dar mansidão, para te dar domínio próprio, para te dar paz. Ele vem na sua vida para te dar equilíbrio, para te dar sabedoria, para lidar com as situações adversas que se levantam 24 horas por dia contra as nossas vidas. O Espírito Santo vem na sua vida para descortinar os teus olhos espirituais, para que você veja, para que você perceba e seja sensível à ação de Satanás, e venha ser sensível à voz do Espírito Santo para se desviar das ciladas do diabo. O Espírito Santo, ele vem sobre você, para que você abra a boca, ele venha falar através de você. Para que você estenda as mãos, ele vem agir através das tuas mãos. O Espírito Santo, ele vem sobre você para te convencer da justiça, do juízo e do pecado, para que você venha combatê-los, venha abandoná-los, porque o Espírito Santo não vai impedir você de pecar. Jesus não vai impedir de você de pecar. Ele vai te convencer da justiça, do juízo e do pecado, e vai entrar automaticamente por Provérbios, não é isso? 28:13, que diz: aquele que confessa e abandona o pecado, alcança do Senhor misericórdia. Mas eu vou confessar através de um reconhecimento. E quem vai me convencer? O Espírito Santo de Deus. Ele vai te convencer do pecado, para que você venha se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que se cumpra na sua vida 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, sararei a sua terra. Então o Espírito Santo vai te convencer da justiça, do juízo e do pecado. E quando ele te convencer, você vai dobrar o teu joelho e vai orar tudo errado. Mas esse Espírito Santo vai levar para o Pai de maneira correta. E vai clamar por você com gemidos inexprimíveis. E uma vez que o Espírito Santo te convencer e fizer de você uma nova criatura através da sua atitude, você vai passar a ser um instrumento vivo nas mãos de Deus, para que em tudo que você vier fazer, o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu creio que essa palavra ela foi pregada para que o Senhor venha trazer um renovo do Espírito na sua vida e para que você venha preservá-lo na sua vida, porque o mais importante da nossa vida é a presença do Senhor. Isto é a igreja. A igreja tem sede do Espírito. A igreja tem sede de justiça. E se você olhar para as instituições hoje, denominadas igreja, você vai ver tudo, menos justiça naquele lugar. Amém, queridos? E que Deus nos abençoe por esta palavra em nome de Jesus. A hora não nos permite ir avante, amém? Mas se o Senhor permitir... Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 18h49. Quero desde já agradecer a Deus por mais esta mensagem, por mais esta palavra, e que realmente a você de qualquer lugar aqui do Espírito Santo, a você de qualquer lugar do Brasil, a você de qualquer lugar exatamente de outros países, possa igualmente a mim ter ouvido e deixado Deus exatamente operar, deixar o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Quero também aproveitar este momento e agradecer a Deus pela cirurgia, a qual Ele permitiu que a minha esposa fizesse ontem numa emergência e de urgência, mas graças a Deus está tudo bem, porque Deus opera exatamente na hora dele, na hora certa. Quero também agradecer a você de Planalto Serrano, principalmente aos moradores do Beco São Luís, ao que ligaram para nós, falando que nosso sistema estava com problema. Isto é sinal de que realmente os moradores gostam, não vou falar da Rádio Popular, mas gosta do programa O Bom Samaritano, gosta do programa Falando de Jesus, exatamente este programa que é transmitido com as rádios associadas, vinculada conosco, Rádio Cultura de Jardim Carapina, a Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Estúdio 2 em Planalto Serrano, Rádio Popular Estúdio 3 em Novo Horizonte, Rádio Digigospel, ok? Hoje também está transmitindo conosco, exatamente em conexão. Alguns dias atrás, ainda estamos fazendo reparo em um dos PCs da Rádio Digigospel, mas quando assim que pode, o irmão Magno, ele faz a conexão e transmite também para todo o Brasil. A você que nos ouviu nas praças públicas, a você que nos ouviu no ponto de ônibus, a você que neste momento está indo para o trabalho, chegando para o trabalho, eu sei que normalmente você já está acostumado a ouvir sempre na inicial, mas devido aí um mensageiro agendado para hoje, o pastor Felipe, ele foi chamado aí numa certa emergência para o seu trabalho e ele não mandou a mensagem que não poderia estar aqui. Então nós estávamos exatamente preparando a palavra que Deus quis, a palavra que Deus determinou, para que mais uma vez você pudesse ouvir como opera o Espírito Santo de Deus
tanto na sua vida quanto na minha vida. A todos vocês, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar exatamente de outros países, eu vou ficando por aqui, deixando exatamente o agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele tem permitido que eu e você pudéssemos passar, por tudo que Deus ainda vai de fazer para mim e para você. Se hoje as coisas estão difíceis, não se preocupem. Tem alguém maior do problema, tem alguém maior das coisas difíceis, tem alguém superior a tudo. Porque Deus, com certeza, Ele nos ama. E a prova disso, porque nós temos um intermediador entre a terra e o céu. E esse intermediador se chama Jesus. Até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Falando de Jesus, para nós recebermos o nosso mensageiro, para nós termos mais uma palavra abençoada, que Deus usa os seus mensageiros para trazer exatamente aquilo que nós precisamos a cada dia, a cada hora e a cada momento. Até amanhã, se assim Deus quiser e se for assim pela sua vontade. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar